Os caras me mandavam mensagem assim, ó, pô, Feijó, eu preciso de alguém pra lutar tal coisa aqui. Tens um cara? Digo, tenho. Vocês dois ganhando o brasileiro foi bem bacana. Mas ele falou, poxa, pai, por que Deus permite que isso aconteça? Aí, pô, me ficou um pouco debilitado, não tem como, né? Chegou na final. Mas também tem a parte difícil, né, de ser treinador do filho, né? Conta aí como é que é. Ah, tem. Fala, galera! Hoje a gente está estreando um quadro novo aqui na BJJ Protec, vai chamar BJJ Protec Convida. Para estrear esse quadro, dois convidados muito especiais aqui, professor Gustavo Teles, o grande campeão Joãozinho Teles também. O pastor é meu aluno, João, aluno filho e aluno do pastor e meu também de tabela. E os dois têm grandes resultados, um trabalho incrível aqui no estado, fora do estado também, campeonatos internacionais. E a gente vai falar um pouco hoje da trajetória. A ideia da gente trazer um convidado aqui é um convidado que seja referência em alguma especialidade do jiu-jitsu, um grande professor, um grande campeão. A gente juntou aqui as três coisas, né? O pastor é uma referência no que ele faz, é um grande professor e grande campeão também. E a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória, a carreira deles dentro do jiu-jitsu e detalhes, posições de jiu-jitsu, técnica, estudo, o que realmente faz a diferença do refinamento do jiu-jitsu depois, tá bom? Pedir uma breve apresentação aqui de cada um deles e aí a gente vai dando sequência no bate-papo, tá bom? Galera, pastor, Gustavo, eu chamo de pastor, apelido dele, galera, depois a gente fala disso também, tá? pessoal, obrigado, mestre, obrigado por ter convidado. Meu nome é Osmar Gustavo, né? A galera me chama aí de pastor. Tenho a honra aí de ser aluno do mestre Jean desde o início da minha trajetória, né? Começamos em 2009 ali na faixa branca e de lá para cá a gente vem trabalhando com jiu-jitsu, procurando fazer o melhor aí, né? Também dando uma assessoria ao meu filho aí que hoje tem estado à frente de competição. E é isso aí, mestrão. Espero que vocês aproveitem bastante esse quadro aí e aproveite aí com as técnicas, com as dicas também que a gente tem para poder falar aí para vocês. Fala, galera. Sou o Joãozinho, o João Teles. Treino desde meus 4 anos com o mestre, com meu pai. Meu pai me apresentou jiu-jitsu nos meus 4 anos. Nasci no tatame e até lá nunca desisti. Sempre fiquei aqui treinando com eles. E é isso. Valeu, João. Acho que já é um assunto legal para falar, né? Hoje o João é uma das grandes referências da nossa equipe e vem se destacando muito. Terminou a faixa verde como número 1 do ranking, né, João? Número 1 do ranking. E agora já tá na azul também despontando, foi vice-campeão europeu, chegou nas quartas do absoluto também, agora foi campeão sul-brasileiro, foi vice-absoluto. Campeão sul-brasileiro categoria e vice no absoluto. Então ele tá com uma carreira bem encaminhada e é filho de professor faixa preta, então todo mundo vem com aquela vibe de porra, o guri deve treinar e competir desde criancinha, aquela pressão do pai, e como eu acompanhei de perto a carreira, eu vi que não foi assim, né, então o João realmente treina desde os 4, mas realmente compete com intensidade ali a partir dos 11, João? 12, 13 anos, mas... 12, 13 anos, né? Fala um pouquinho disso, pastor, que hoje a gente vê uma bandeira que eu luto aí pelo jiu-jitsu, vem tanta criança com tanta pressão, cobrança excessiva e competição, porque todo mundo acha que tem que começar ali com 4, 5 anos já cobrança para chegar com 16 em alto nível, e vocês conseguiram chegar em 16 em alto nível, começando uma cobrança um pouco maior aí a partir dos 12, né? Sim. Mestre, ainda é um trabalho que tem muita coisa ao que fazer, mas foi sempre um foco nosso, né, trabalhar por etapas ali, respeitar a fase dele de criança, né, não pôr tanta carga. Eu sempre fui um pai que, né, estive cobrando ele algumas atitudes, algumas disciplinas, mas não com tanto excesso, né, para também não ficar uma carga tão pesada. E depois ali que ele ganhou um pouquinho de corpo, de idade, né, dos 13 anos, quando ele não passou a não gostar mais de perder e teve a iniciativa dele, foi algo que partiu dele. Eu sempre sonhei isso a ele, mas nunca fiquei insistindo, né? E a partir do momento que falou, não, eu quero competir, daí sim, daí a gente virou a página, daí focou mais em competições, né, estratégias de luta, acompanhar bastante campeonatos, eventos que tem, assistir lutas, até as lutas que ele faz. Hoje tem o recurso do tanto YouTube, também a FluGrap, algumas plataformas que a gente consegue lá assistir, corrigir alguns erros, né, somar alguma técnica também que vem dando certo. E é isso daí, né? O meu objetivo final mesmo é fazer ele faixa preta adulto e correr todos esses eventos que a gente tem corrido nessa idade, né? Mas com o objetivo ser faixa preta adulto e ter o mesmo desempenho que ele vem alcançando agora. Tu acha que fez diferença isso, tu ter
tido uma infância mais muito de brincadeira, se divertia no tatame, ou tu acha que deveria ter começado a pressão mais cedo, queria ter começado a competir mais cedo? Como tu pensa em relação a isso? Ah, mas eu sempre gostei assim do jiu-jitsu. Eu aproveitei muito a minha infância, brincava, mas realmente eu queria ter começado a competir mais cedo, a ter lutado, competições assim, mas sempre treinei, sempre estive ali. Daí, mas acho que foi ótimo eu ter começado a cidade, se não seria assim, né? E é isso. Eu vejo que é o tempo certo, porque até a galera gosta de começar mais cedo e se empenhar, mas eu vejo que à medida que tu começa muito cedo, também tu vai desanimando muito cedo. E aí vai chegar quando chegar no auge da tua carreira, da tua força física, das tuas valências físicas, tu não tá mais com aquela gás, aquele ânimo de competir. Por isso que é uma coisa que eu bato bastante na tecla, né? Pastor, eu já sei da história, mas conta pra galera como é que tu começou no jiu-jitsu. Pô, mestre, eu fazia obra, né? Eu era pastor mesmo, né? Por isso o meu apelido. E em 2009 eu me desliguei, né? E eu conheci o jiu-jitsu, né? Até o Ranier, né? Me apresentou a ti lá na Morkart, isso em 2009. E dali pra frente, poxa, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu, né? No início eu treinei por mim, né? Pela minha vontade ali de aprender jiu-jitsu. E depois, com o passar do tempo, eu fui, né, tendo teu exemplo aí também, que passou a viver do jiu-jitsu, né, exclusivamente do jiu-jitsu. Vi que poderia ter essa oportunidade a mim também, e aí dali para frente eu comecei a criar mais foco. Isso eu digo depois já na faixa roxa, com os 3 anos e meio de jiu-jitsu, daí passei a dar aulas também. Naquela época ainda eu dava aula de jiu-jitsu, competia, né? E também tinha meu trabalho fora a ser professor, né? E depois de um tempo ali, não, peraí, é isso que eu quero, é jiu-jitsu, né? Tem muita energia a ser posto ali, eu estava distribuindo essa energia e, né, comecei a trabalhar com jiu-jitsu, abri meu CT e de lá para cá, graças a Deus, tudo vem dando certo, né? A gente tem feito um trabalho bacana, tem alcançado bastante resultados legais aí. Tá nessa transição ainda, né, pastor? Tu é atleta ainda, gosta bastante de competir. Mas eu reparei nos últimos anos um amadurecimento teu muito grande nessa parte de atleta e virando professor, empresário, dono de academia, né? E um dos públicos que a gente tem forte aqui da BJJ Protect são professores, pessoas que estão empreendendo, montando academia, e muitos vieram dessa fase de atleta. E o que tu sente, o que tu leva dessa mudança da vida, da carreira de atleta, para agora de professor, treinador, dono de academia? Então, mestre, eu sempre gostei, assim, da questão de competição, sempre achei uma energia muito boa, né, de ir lá fazer essa força. Acredito que eu ainda compita já mais um pouco, mas a minha intenção hoje realmente é cuidar da empresa, cuidar do CT, cuidar dos meus alunos, cuidar das minhas aulas, né. Tenho como objetivo também cortar não, me aposentar ali, diria assim, né, por criar mais foco também ali aos meus alunos, levar eles à competição. Então, isso ainda está numa fase, num processo de acontecer, mas, poxa, eu tenho me entendido um pouco melhor, eu achei que isso nunca iria acontecer, o cara ia competir pro resto da vida, mas não é assim que funciona, né? A gente vai criando outros objetivos, a gente também adquire muita experiência com a competição, né, com os campeonatos, e isso a gente consegue retribuir ali, passando para os alunos, né, para o meu filho, algumas experiências até mesmo, portas que hoje estão abertas graças a ti, graças a mim também, que ele consegue passar e nem ver que durante Foram um tempo abertas. essa porta estava fechada, porque essa porta foi aberta, mas graças a Deus vem acontecendo dessa forma, né, mestre? E uma coisa que eu vejo assim, ó, claro, eu sempre quero que o meu filho ele alcance tudo, supere ainda todos os meus títulos, né, tudo que já vem acontecendo, né, graças a Deus. Mas eu vejo que alguns pais, alguns professores querem muito que o aluno seja o reflexo do professor, mas acho que cada um é de uma forma, né? Cada um tem o seu jeito, né? Sua valência física, né? A sua mentalidade também, mas dessa forma que a gente vem fazendo, entregando aos poucos, um dia após o outro, né? Entre vitórias e derrotas, né? A gente já pôde conversar muito, né? Sobre algumas situações de derrota, até mesmo de vitórias. E às vezes a pessoa pensa, jiu-jitsu e preparação física, não. Uma situação até mesmo que eu acho bem bacana, que o Joãozinho, ele, foi lá, lutou muito bem, mas acabou não se consagrando campeão. Não sei se ele ficou em segundo ou terceiro. Mas ele falou, poxa, pai, por que Deus permite que isso aconteça? Aí, me deu uma brecha para poder falar de Deus para ele, conversar com isso e
E como pai, né? A gente sempre quer o melhor pro filho, mas a gente sabe que algumas coisas acontecem pra gente evoluir com aquilo, pra aprender com aquilo. Então, fora a questão de jiu-jitsu, pai também, pai e filho, graças a Deus, a gente, dentro do tatame, tem umas briguinhas ou outra, né? Até no tatame existe essa briguinha, eu mas acompanho. graças a Deus a gente tem uma boa uma aliança boa, a gente consegue conversar, né? A gente consegue alinhar, né? Às vezes ele discorda comigo, passa um tempinho, ele vê que tá certo, da mesma forma como foi Com comigo a com o gente, Messi, né? às vezes, pô, o Messi falava, tá, mas não é bem assim, eu faço diferente, ou isso, aquilo, quando... Opa, não, é dessa forma e as coisas vão acontecendo com o tempo mesmo. A Com o gente tempo. quer tudo para ontem, mas as coisas têm a sua etapa, o seu processo, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Como tu falou, apesar de a gente ser muito próximo, né? Tenho o pastor como um filho meu, mas a gente também é diferente em muita coisa. E tem muita coisa que a gente divergia, mas nunca teve uma de bater de frente e dizer, não, cara, pô, eu penso assim, mas faz do teu jeito então. E a gente sempre se entendeu muito nisso, dessa liberdade, né? E é uma coisa que eu falo sempre, né? De lealdade não é tu estar o tempo todo do lado falando amém pra tudo, é impor, falar com sinceridade, saber ouvir também, né? Isso a gente sempre teve essa relação e eu vejo que com o João tu faz isso. E tu falou de parar de competir, mas pô, daí que tá pensando em parar, vai lá, é campeão sul-brasileiro os dois, né, cara? Daí como é que para, né, depois disso? Então, mestre, eu penso mais pela ideia de focar mesmo ali. Eu falei em questão de João ser adulto, né, faixa preta. Ele acabou de fazer 16 anos, quer dizer, vai fazer 16 anos em março, né? Já Então, não é mais um já bebejão. não é mais um bebê, mas vamos supor aí, o bebejão, né? E, pô, até adulto ali ainda falta um tempinho, mas o meu projeto mesmo é chegar ali, tá pro lado de fora do tatame, mais auxiliando ele mesmo, meus alunos que querem competir. E, claro, uma competição ou outra, o cara sempre vai querer Daí fazer tá uma junto, força, né? tá no sangue, não vai ter como tirar tão fácil, né, mestre? Foi muito legal. E vocês dois ganhando o sul-brasileiro foi, pô, Bacana. foi bem bacana. Foi o nosso primeiro título junto, né, de campeonato, porque o Joãozinho até ano passado era Kids, né, então corria evento separado do adulto, agora passando a ser juvenil, aí ele passa a correr todos os eventos juntos ali, brasileiro, né, sul-americano, ali como foi o sul-brasileiro também. Foi bem bacana aí, né, ô filho? Foi um resultado bacana ali. Massa. E o Joãozinho, no começo foi natural, né? O pai dando aula, ia treinar e brincar junto. Eu lembro que lá na Morkart, lembra? Que saía da escola, meu pai me pegava, a gente ia lá pra Morkart, montava tudo os tatame, eu ficava lá brincando antes de começar a aula. Daí saía da aula e me levava pra casa da minha avó. Toda terça e quinta essa rotina aí. Meu, E saudade. até hoje, né, filho? Hoje, terça e É, quinta, é os nossos treinos, então é algo que, pô, o Joãozinho vai fazer 16 a 12 anos aí trabalhando, né, dia após dia aí, né? sim. Meu, sinto falta lá de tudo ali. Chegava na Morkart, montava ali, tinha um tempão ali pra montar, saía, ia. A gente sempre comia ali do lado do cachorro quente. Era um trampo muito legal. Saudade. Pô, legal, né? E, pô, legal o Joãozinho falar com esse carinho assim. E é uma coisa que tu falou, né? Do jiu-jitsu, todo mundo olha a parte de medalha, de luta, de resultado, é o trabalho de vocês. Mas olha só de lembranças boas relacionadas ao jiu-jitsu, né? Assim como a gente já teve de viajar junto, de várias experiências e conhecer lugares novos, né? Pro europeu que a gente foi, agora vocês foram de novo pra lá. E é muito legal, né? Pô, tu tem um trabalho, e a gente que é do jiu-jitsu, né? Muita gente a gente ouve assim, pô, mas tu trabalha ou só dá Só aula? dá aula, né? Porque eu digo, pô, mas que bom, né, que o meu trabalho é um lazer para a maioria das pessoas, né? E esse lazer me permite hoje conviver com a minha filha no tatame. A gente se espelha muito em vocês dois também, de estar junto assim. E, né, de poder passar esse tempo junto, passar é legal. Mas também tem a parte difícil, né, de ser treinador do filho, né? Conta aí como é que é. Ah, tem seus lados difíceis sim, a questão da cobrança, né? Ainda mais agora, 16 anos, aí já começa a perceber algumas coisas, achar que sabe muita coisa também. Mas ele sempre do jeitinho dele, né? Me escuta, né? Às vezes leva um tempinho para absorver. Mas o João nunca teve muita rejeição, assim, né? E vem acontecendo, mestre, graças a Deus. Hoje o João já me oferece treino, mesmo sendo menor de idade, tem, né, criado corpo aí, tá mais forte também. E a gente trabalha todos os treinos, né, questão de técnica, questão também de drill, de movimentação, né? Ele luta
praticamente faz de média de 4 a 5 horas de treino ao dia, né, correndo todas as aulas. Então, a gente vem fazendo um trabalho aí que acredito eu que vai trazer mais resultados. Já tem dado resultados, né, graças a Deus, mas o objetivo ainda é mais para frente, maiores ainda, né? Tu falou muito do projeto da carreira do João para faixa preta, mas, cara, hoje a gente vê o cenário do azul juvenil com pô, quase o mesmo glamour de preto, né? O muito próximo. Vejo ser o divisor de águas, né, mestre? Muitas vezes, né? E a gente vê a maioria dos azuis que se destacaram de juvenil, agora na roxa, já estão ganhando também no europeu agora ótimos resultados, né? Então é o que tu falou mesmo. Eu vejo que as faixas coloridas ali até a verde vem bastante gente destacando, mas na azul começa uma peneira, né? De quem realmente quer, de quem realmente vai chegar, e dali a gente já consegue medir a febre, né? E tem uma geração forte chegando agora, né, João? É. Tem uns PA forte, hein? Estamos treinando bastante para alcançar esse objetivo de ser forte também. Ser forte também. Forte pra Porque, caramba, meu cara. Deus, tem uns faixa azul juvenil aí que vão dar trabalho. Temos que correr atrás. E como é que tu se prepara mentalmente para as lutas, assim, João? Tu entra tenso na luta ou pré-competição? Porque é uma coisa que a galera sempre questiona bastante. Pô, fico nervoso, fico ansioso. Como é que tu se sente e como é que tu faz esse preparo mental, assim? Eu tento sempre achar um cantinho ali, fazer minha oração. Gosto de ouvir bastante música também pré-competição. Gosto, a noite anterior, oro bastante para que seja da vontade do Senhor. Eu me sinto tranquilo nas lutas. Até que teve um campeonato, que foi o brasileiro, que falei com meu pai que eu tava me sentindo um pouco com medo. Mas cheguei lá, consegui manter meu foco, fiquei tranquilo na hora da luta, no aquecimento. E acho que é automático, eu não sinto muita ansiedade pré-luta, mas já tive bastante medo lá no início, mas com o tempo vai ficando tranquilo. É isso, gosto de ouvir muita música assim, um louvor, A bastante coisa. gente, no momento assim, mestre, no pré-campeonato ali, até no europeu ali, eu falei bastante ele ficar tranquilo, não pensar muito na luta naquele momento, né? Até o dia antes mesmo da competição dele. Aí quando amanheceu, a gente pegou o Uber indo pro ginásio, daí a gente começa a ativar até lá na parte do aquecimento, a mente dele, voltar mais para a luta, mas antes disso a gente procura realmente relaxar, confiar no trabalho que nós venhamos fazendo. O Joãozinho fala de vários juvenis aí duro, né? Mas ele é um dos Um desses. principais, né? Um deles, então, graças a Deus, né? Esse trabalho dessa forma tem dado certo. E eu vejo assim muita calmaria, assim, né? Ele fica neutro, assim, não tem um semblante de medo, de desespero, de ansiedade. Embora a gente já, né, teve várias etapas, assim, que a gente já fala de um campeonato e pensa talvez uma, duas lutas, mas agora o sul-brasileiro ele fez 7 lutas, o europeu você fez quantos? 6 lutas, então é uma após a outra, né? A gente pensar só numa, às vezes acaba deixando a desejar as outras, então a gente vai por etapa e também procura não ativar muito antes, né, para não pôr aquela adrenalina, aquela energia toda, a gente faz isso ali 1 hora, 2 horas antes da competição, quando a gente já tá lá no ginásio, já tá entrando ali naquela atmosfera, então aí sim, aí fecha a cara, bota a concentração, né, e foco no objetivo, essa é a pegada. E quais são os principais títulos do João e os próximos focos de competição? Mestre, agora é o brasileiro, né, que vai acontecer, a gente já tá alinhando tudo, final do mês agora a gente corre o Curitiba, né, já tá inscrito, o Joãozinho e eu, vamos ali para Curitiba, mas o principal é o brasileiro, E títulos, todos, né, têm sua importância, não vejo um, né, ser importante, eu acho que todos são importantes, né, Deus sabe, nós sabemos a dificuldade para ter cada etapa ali, cada campeonato, mas eu me recordo de um especial sul-americano, Rio de Janeiro. Não, foi o Rio de Janeiro Internacional. Internacional, Internacional Kids, aí, pô, foi uma etapa difícil, que o Joãozinho, nós fizemos o propósito dele baixar peso, né, daí fica um pouquinho mais magro, daí aquela correria toda para baixar peso, e ele ficou um pouco debilitado, não tem como, né, mas chegou na final, e na final a gente criou ali uma energia muito forte, né, até mesmo durante a luta ali, foi no finalzinho ele conseguiu raspar e, pô, foi para as costas, foi lindo.
E eu vejo que aquela luta ali em especial abriu muito a mente do meu filho. Por quê? Porque ele viu que mesmo estando cansado, mesmo tendo tudo para não dar certo, acabou dando certo. E em alguns outros momentos, até mesmo a gente estava numa fase melhor, né, sem ideia de bater peso e não deu certo. Aí é onde eu até conversei com ele. Isso acaba evoluindo como atleta também, né? Então, para mim, eu acho que essa foi uma das mais importantes. Mas, claro, tem outras. Tem o brasileiro sem kimono, que ele lutou demais, né? O brasileiro com kimono, que ele lutou demais no ano passado. O próprio sul-americano, né? Poxa, ele ano passado lutou bem demais, esse ano também lutou, acabou perdendo na final ali, mas por detalhe mesmo, não foi finalizado, não foi um atropelo. E é isso aí, mestre. É essa visão. E tu tava falando agora da luta ali que foi marcante. Isso é legal, né? Pra gente que é técnico, né? A gente sempre tem lutas especiais, né? Como tu falou ali da situação de lutar cansado. Eu acho esse um ponto determinante, porque às vezes tu tá indo lá batendo em todo mundo e aquilo ali é meio que tranquilo e legal, mas quando tu toma um revés, começa a luta perdendo, ou tá cansado, ou se machuca, né? A gente costuma falar, lutar quando tá bem é fácil, agora lutar quando tá mal, e é ali que tu vê, né? Quando tu vai lá, perde pro atleta, depois tem que enfrentar o mesmo atleta que acabou de te ganhar, né? E ali a gente começa a sentir quem é o atleta que a gente tá trabalhando. E nesse ponto, né, uma coisa que eu falo pra vocês, pô, tenho total convicção de que o João vai chegar lá por causa de ti. Vocês não tem noção de cada roubada que eu já botei o pastor. Já lutou MMA, já lutou GP de luta livre, já lutou absoluto brasileiro, os caras pesadão. Que tinha de rinha de briga, nós estava no meio, Não, né, os mestre? caras me mandavam mensagem assim, ó, pô, Feijão, eu preciso de alguém pra lutar tal coisa aqui. Tens um cara? Digo, tenho. Mais 100 Aí, quilos. tá, até 100 quilos, tá, acho que dá. Teve uma, mestrão, até é legal de falar, que foi até com um monte, se eu não me engano, no torneio dele, o K, se eu não me engano, e tava tudo certo, ele até chegou a mandar o contrato ali para assinar, e era categoria pena, se eu não me engano. Ele botou categoria pena ou leve, pra mim, pena ou leve, no jiu-jitsu é tranquilo. Só que fui lá ler 65 quilos, disse, não, professor, não tem como, 65 quilos só se eu cortar a perna. Aí foi um do que eu tive que retroceder, não deu certo eu lutar, mas é por causa do peso mesmo. Não tinha Se como, fosse né? pra cima eu ia, se fosse pra baixo só se não tinha como perder Pra esse cima não peso. tem problema, né? Pô, que legal. Pô, alguns anos de tatame, né? Ô, pastor, uma coisa que eu gosto de perguntar pra todo mundo é. Pô, jiu-jitsu tem muita coisa pra gente aprender, a gente nunca vai saber tudo, né? Mas cada professor tem aquele detalhezinho que faz a diferença no jogo dele, ou que ele aprendeu que muda, né? Depois até eu pedi pra te mostrar uma coisa que tu me ensinou que eu sempre lembro e levo até hoje. Mas tem alguma coisa no jiu-jitsu assim, que, porra, esse detalhe que eu aprendi, ou esse movimento, ou essa situação de luta aqui mudou o jiu-jitsu pra ti, alguma coisa assim? Mestre, assim, ó, hoje, né, tudo que eu aprendi praticamente vem de ti, eu sou cria seu desde faixa branca, né, mas assistindo lutas, né, botando em prática ali, a questão de lutas, eu vejo que a forma das pegadas ali, elas sobressaem, né, se você tiver produzindo uma boa pegada ali, né? Eu vejo muito na situação de em pé, né? Tenho ali já definido as minhas pegadas. Quando tá ao solo, quando eu tô com as costas no chão, né? Já tenho definido as minhas pegadas, depois a gente pode estar mostrando. Quando trabalha já ali uma meia guarda escudo, ficando mais lateral ali, uma de la riva invertida, aí a gente consegue ali fazer algumas pegadas ali também, muito parecida com guarda fechada, né? A pegada. E, claro, depois evoluindo um pouco mais, esse trabalho de lapela, eu vejo que é o que sobressai, assim, muito no jiu-jitsu das pessoas, porque é o detalhe a mais, assim, porque sem kimono a gente faz pegadas padrões, né? A pessoa que não tem muito conhecimento, ela faz qualquer pegada até mesmo, mas depois de um tempo a gente vai ganhando experiência, sabe aonde impor, né, a pressão, a hora de fazer a força também. Acho que isso que fez a diferença. E, pô, eu lembro bastante no começo a gente fazia bastante guarda fechada, né, mestre? Muito, Muita muito. repetição de triângulo, de armlock. E, pô, naquela minha fase ali inicial, até mesmo podia pular na guarda, era o que nós fazíamos, era pular na guarda e tentar ali desenrolar um Mas a armlock, um fechada, guarda triângulo, fechado. é. E dali pra frente a gente tem calmaria para produzir a pegada. Muitas vezes essas pegadas já são armadilhas, né, para você poder finalizar ali uma kimura, um rodado.
e por aí vai. Aí os demais, assim, é com a experiência, distribuição de peso, a base de em pé, né? Questões de giros também. Aí, conforme os treinos, aí, a experiência de tatame mesmo, né? E é uma coisa que eu tento buscar com o João também, principalmente que hoje ele luta com adultos, né? Pessoas mais fortes, mais pesadas, às vezes, que ele. Então eu procuro fazer esse jogo de embrulho, né? De ir para baixo, né? Da pessoa para tirar a vantagem da força. E muitas vezes tem dado certo a corrida de ida para as costas, né? Tanto que eu prefiro lutar mais com pesado do que com mais leve. Eu sinto que o meu jogo cola melhor, que eu só treino com mais pesado, né? Mais leve meu pai, daí é difícil, né? Sim. Mas é isso aí, mestre. É essa a minha visão, assim, que tem feito a diferença. Antes o cara entrava de qualquer jeito, hoje não, já tem definido as pegadas que vai fazer. Tem alguma coisa disso que tu pode passar pra galera, que eu acho esse detalhe de pegada, de controle bem legal? Posso. Quer mostrar alguma coisa? Posso Pode ser? sim. Vamos lá? Pode ser vocês dois aí, né, mostrar. Eu fico aí observando e acompanhando aí. Fica em pé ali, filho. Na trocação em pé, eu gosto muito de fazer as pegadas desse formato aqui, ó, uma gola e uma manga, né? Eu vejo que algumas pessoas têm a ideia de fazer pegada cruzado, eu já não tenho tanto essa moral para luta em pé. Então, para luta em pé, normalmente eu faço essa pegada aqui, tá bom? Eu vou plano agora, tá? E quando... Pode baixar. E quando eu tô ao solo... Pode baixar. Aí eu passo a trocar. Essa pegada passa a virgola cruzada aqui. Tanto para eu quebrar a postura, se eu precisar empurrar ele, né? E aqui começa a sobrar braço também, tá bom? Se for uma pessoa muito forte, uma questão de força, dispareia a minha força, aí eu busco fazer manga dupla daí, né? Para ter o controle aqui dos braços, procurar não deixar ele me abraçar, não impor tanta pressão, tá bom? E ergue uma perna, filho. Ergue a outra, por favor. Se ele acaba erguendo uma perna, aí eu passo a fazer uma pegada cruzando aqui, ó. Domino o braço dele, paralelo. Aí eu posso fazer aqui uma pegada calça cruzando paralelo também. Fica em pé, filho. Aí tendo esse jogo aqui, né? De pegadas. Caso ele suba, já tenho definido. Aí agora eu posso passar a fazer uma de la riva, né? O pé no quadril, né? Às vezes ganchinho e por aí vai. E uma coisa que vou deixar tu falar, né? Eu lembro que a galera sempre vem me perguntar assim, pô, mas tô tomando chave de pé, tomando muito ataque no pé, o que é que eu faço pra defender? E aí eu sempre falo uma coisa que tu me ensinou aí, o que que é? Então, matar manga, né? Matar manga. Mostra pra galera aí que eu acho que esse é um ponto importante, que o João agora acabou de chegar na Azul, onde tem muito ataque de botinha, né? Mas não só de botinha, de outras situações americanas, tudo um controle de manga te protege bastante, né? Se ele tem manga aqui, ó, pode ser manga e calça, já me dificulta a ideia de eu ir pro pé. Então, se ele domina a minha manga aqui, a única posição que eu posso buscar fazer aqui de ataque de pé seria a botinha. Mesmo assim, eu tenho um pouco de limitação por causa dessa manga aqui. Daí não tem ângulo, né? A botinha não vai ter ângulo. Não vai ter ângulo. Agora, se talvez ele abandone aqui, fica um jogo diferente, aí já troca a de la riva pra mim. Aí eu já começo a liberar as minhas mãos para eu possivelmente atacar os pés dele. Isso é uma visão que eu tive até mesmo na questão da guarda, né? Você fazer guarda ali, você já domina uma manga e uma gola. Se eu raspo, passo a lutar por cima e a pessoa não tem essa mesma atenção de segurar as minhas mãos estão livres para poder atacar os pés. É uma coisa que eu sempre falo pra galera, né? Que quando chega na azul começa os ataques de pé, da botinha, e depois da marrom começa todos os outros, destrava tudo. E aí muda bastante o jogo, né? Porque tu lutava de um jeito, depois tem que lutar diferente. Também tem mudança agora, né? Descobre que tem pé também, aí né, descobre mestre? que tem. Boa, descobre que tem pé também. Mestre, assim, até um detalhe bem bacana, assim, nós vimos no europeu, bastante a botinha não... Até mesmo para ataque e finalização. Claro, muitas foram definidas dessa forma, né? Mas para segurar, né? Segurar a luta. Até o Joãozinho, a gente teve umas 2, 3 lutas que a estratégia do adversário dele foi a botinha. Não conseguiu finalizar, mas deu uma trancada no jogo, sim. Porque prende uma perna e bota um leg, coisa trava ali bastante, né? Tem que aprender que o pé vai doer mesmo o resto da vida, não tem pra onde correr. Não tem muito o que fazer, né?
Oh, e uma coisa legal que eu vi no jogo do João, agora no Sul-Brasileiro e no Europeu também, que salvou bastante a vida, foi o uso da guarda-cá ali da Matrix, né? E eu sei que vocês estão trabalhando bastante isso. Tem alguma coisinha que vocês podem compartilhar aí com a gente? Claro, claro. Então, mestre, Primeiro, deixa o Joãozinho aqui, mostra pra galera aí o que é a guarda-cá e a Matrix pra galera que não tá familiarizada aí. A guarda K, posso partir da guarda fechada, é um controle de perna que vou trabalhar a perna aqui. Vai ser uma single leg aqui, só com uma perna, a lateral dele aqui. Essa daqui é a guarda K, a Matrix. Minha perna de fora vai vir aqui na posterior dele e a minha de dentro vai fazer um gancho aqui no tronco dele. Aqui eu posso jogar para 50, ele vai para 50. Pode subir ali, pai? Isso. Ali eu posso ir para as costas, fazer um gancho, ir para as costas. E para nogi ou faixa preta adulto, eu tenho muito ataque de perna também. Aqui tenho muito, às vezes cruzo. Daí essa parte trabalha mais faixa preta adulto. Mas essa daqui é basicamente a guarda K. Eu gosto muito de fazer para reposição de guarda. Isso que eu ia comentar agora. Eu vi que tu usou muito. Deixa eu... isso que eu ia comentar agora. Eu vi que tu usou bastante no Sul Brasileiro e no Europeu, quando a galera tava passando a guarda e, pô, ela vinha e tu trazia a posição e dali sai, tipo, defende a passagem e já sai raspando ou pegando as costas, né? É porque às Mostra aí vezes qual é o detalhe aí. o meu adversário, às vezes eles passam muito com o joelho muito avançado. Muito avançado aqui. Eu só saio meu quadril, busco a perna. Aqui, como eu gosto muito de jogar de 50, eu gosto de jogar pra 50 aqui. Gosto de fazer muito... Pode... Isso. Jogar para as costas. Como eu gosto de trancar aqui, eu posso jogar para 50, raspar de 50 mesmo. Arrastar minha perna para cá. Essa daqui eu acho que eu ganhei a minha semifinal do Absoluto no Sul Brasileiro. Foi no finalzinho, fiz essa raspagem de 50 ali. Eu gosto de 50 ali, gosto de jogar ali. eu vejo que quebra bastante a postura ali, né? Trazendo a perna e fica gerando o desequilíbrio e botando o peso lá pra frente, onde a perna fica mais leve, onde ele consegue embrulhar, segurar. Me chamou, deita ali um pouquinho, João, chamou bastante atenção. Teve uma situação que o adversário dele chegou bem aqui, só que como tava com a perna posicionada lá, né, pô, a pessoa acha que tá bem encaminhada, mas aí o ataque de lá, né, de trazer a perna, chegou bem e salvou bem. Me chamou a atenção, né, nessa situação. Porque eu acho que é como a gente tem que tentar observar a guarda, né? A guarda, ela é uma situação início defensivo, mas também tem que gerar ataque, né? A gente fala assim, pô, tal pessoa tem a guarda boa, é difícil de passar, mas só ser difícil de passar não é uma guarda boa, né? Guarda boa tem que raspar bem, tem que atacar bem e... A gente trabalha isso também, mestre. A gente pensa da forma de dois predadores, né? Sei lá, um leão e uma aranha, né? O leão vai atrás da presa, vai lá, pega e dá um embrulho. Às vezes tá perdendo nos pontos, tá para trás da luta. A gente tem essa visão de ter que ir resolver algumas situações, até erro de pontuação. Claro, a gente quer comprar aquela briga, mas não tem nem muito tempo. Tem que ir lá resolver mesmo estando dessa forma atrás do placar. E eu vejo outras situações, uma guarda mais como uma aranha, assim, uma teia de aranha. A pessoa chegou, caiu ali no loop choke, aí embrulha, pega. Daí depende muito do decorrer da luta, assim, como é que tá a vibe da luta, né? Legal. E, pastor, tu também teve uma experiência como árbitro, né? Tu arbitra ainda? Arbítrio, mestrão, tenho mais alguns dias de arbitragem até para adquirir ainda mais experiência, mas estão em dias contados também, hein? Pô, legal isso, né, galera? Uma coisa que até a gente fala no nosso curso do Guia do Professor e no curso de marketing também. Olha só quantos campos do jiu-jitsu já percorreu, né? De aluno, de atleta, de competidor, já lutou MMA, né? Já dá aula,
arbitrou o evento, hoje é dono de academia também, agora líder de equipe também. Então tá se desenvolvendo bastante no jiu-jitsu, né? E olha quanta coisa tem pra gente explorar dentro do jiu-jitsu, né, galera? E pro João que tá começando a carreira agora, a galera que tá começando a carreira como João, começar a ter essa mente aberta, né? Que tem um momento de fazer cada coisa, né, pastor? Mas quanto mais tu tiver pensando à frente, mais preparado tu vai estar, né? Com certeza. O que tu sentiu, assim, que tu trouxe da tua carreira, né? Eu vi uma vez uma entrevista que eu achei legal do Lô com o professor Fábio Gugel, mestre Fábio Gugel, e ele falava assim, eu não estou muito preocupado com a minha carreira de empresário, porque eu sei que quando eu for empresário eu vou fazer a mesma energia que eu fiz na competição, e eu vou fazer dar certo também. Eu achei muito legal isso, né? Claro que eu acho que talvez tu possa começar a se preparar antes, mas ter essa mentalidade, né? O cara que consegue dar a vida ali na competição e se dedicar e pagar o preço de ser campeão, se ele botar a mesma energia em outro segmento, também consegue isso, né? Com certeza, mas até vejo muitos alunos meus vivendo isso, né? Suportando ali a pressão de treino, a dificuldade, né? Propriamente a disciplina, né? Que isso vai refletir também na vida pessoal, né? A pessoa vai conseguir ali, tem uma situação, uma prova de autoescola, tem uma prova de faculdade. Se a pessoa tá ali vivendo aquele treino, vivendo aquela situação de pressão, ela vai ter uma calmaria maior para respirar, pensar, executar da forma certa. Bom, galera, eu vou aproveitar para firmar o compromisso aqui. Já convidei o pastor várias vezes para gravar um conteúdo com a gente. Acho que agora vai sair, hein, pastor? Bora, mestrão. Vamos lá. E já vou pedir para dar uma prévia, né? Eu vejo que vocês estão estudando bastante esse jogo de double pull, apesar de ser uma coisa que eu não gosto muito, né? Ninguém gosta muito, mas é uma coisa muito usada hoje, também nas categorias como a do João. E tem algo pra gente que tu possa mostrar nesse sentido dentro do curso que tu vai entregar e do conteúdo? Sim, mestrão, nós já temos definido ali a linha de curso, né? O formato de aula. A gente tem bastante ideia de fazer essa pegada de double pull, né? Esse jogo de quando os dois estão sentados ao chão, ou quando você consegue dar uma embrulhada nas pernas. Até o nosso objetivo aqui é trazer principalmente a situação de guarda-X aqui, né? Você chegar na situação de double pull, você conseguir saber se comportar com as pernas certas vai fazer a diferença, tá? Então, uma das prévias aqui seria trazer e encontrar a guarda-X. Ou nessa situação de double pull, fique em pé lá, filho, por favor. Guarda-X ainda sentar? Isso, às vezes pode até ter vindo de em pé, aí eu derrubei o João, então acabei estando nesse mesmo formato. Tanto os ataques de perna, também possíveis ida para as costas, né? Ou até mesmo raspagem, tá bom? Tá. Aí aqui trazendo algumas opções de passagem, né? Indo por trás, pelas costas, indo pela frente também. Então esse é o nosso plano aí, trazer um pouquinho esse jogo mais novo. É jogo desde lá de trás já, mas a gurizada tem usado bastante. É legal a gente se atentar e aprender também. Consegue mostrar uma dessas movimentações aí? Qual que tu escolheria para mostrar aí a movimentação completa daí pra galera já ter uma prévia? Então, o básico aqui, né, é a subida, né? Eu consigo trazer um bom controle aqui com as pegadas. Se eu consigo subir, eu tenho um bom leg drag, ou até mesmo, né, se ele faz força contra ali na minha subida, eu consigo até mesmo usar a força dele para eu então direcionar ele e fazer uma possível catada de costas aqui. Boa essa, hein? Boa demais. Aí tudo vai estar no curso, então. Vai estar tudo no curso, não pode perder, hein, galera? Vai daí, a galera que quer conhecer esses conceitos, vai trabalhar guarda-K, guarda-X. Isso, guarda-K, guarda-X, trazendo desde o começo da situação de guarda fechada ali, então tem bastante técnica aí pra gente poder mostrar pra vocês. Boa. Então aguarda, galera que quer esse curso do pastor aí, quer alguma coisa especial, comenta aqui embaixo. Podia ter um bônus de chave de pé, né? Opa, ali vai ter alguns prêmios ali de pé e perna, tá? Um que eu gosto bastante do Sem Kimono, daqui, que dá um leque legal também, é a cruzada de perna. Então tem uma facilidade muito grande para poder chegar e acabar expondo aqui o pé dele para uma situação de heel hook, né? Ou até mesmo eu me reposicionar para uma situação de leg lock.
Beleza. Então vai ter todo esse conteúdo aí. Eu pedi chave de pé. Galera que talvez não conheça, não acompanhe o trabalho do pastor ainda, ele ficou conhecido um grande período dele por atacar o pé, pegar o pé de todo mundo. Apesar de que hoje já não faz mais tanto, né, pastor? Não é só isso o jiu-jitsu, Não né, é só isso, mestre? mas várias vezes, né? E tem uns detalhezinhos que a gente faz na chave de pé que eu sempre chamo a atenção pra isso. Várias lutas, o pessoal vai atacar o pé dele primeiro, ele vai depois e pega antes, né? Por causa do detalhe do ajuste ali que ele vai estar trazendo no conteúdo, tá? E antes da gente finalizar, comentar aqui como a gente estava conversando aqui fora, como é que é a experiência, né? Que a gente que começou, hoje Santa Catarina está se tornando um polo do jiu-jitsu, mas a gente sempre teve muito distante até um tempo atrás, dos grandes polos, que era Rio, Manaus, São Paulo. Então quando a gente ia para lá, competia com grandes atletas, tu teve o prazer de competir com grandes atletas. Acho que o Mika foi estreia de preta dele, foi contigo, né? Mestre, eu lutei comigo, acho que ele era marrom ainda. Marrom ainda, 2021, se eu não me engano, mas ele era marrom ainda. tava chegando ali. Pastor, um dos primeiros a lutar com o Mika aí também, fez um lutão. E grandes outros desafios. E hoje estou acompanhando tanto de atleta ter chegado em alto nível, lutado com grandes atletas, hoje do lado de fora de técnico também, convivendo com grandes atletas. Como é que é essa experiência? Pô, mestre, é muito bacana, né? A gente se espelha muitas vezes dentro a esses atletas, mas foi até uma resenha que nós tivemos lá com o Márcio André, lá no Europeu. Às vezes a gente idolatra muito a pessoa, bota num nível muito alto, mas a gente vê que é da mesma forma todo mundo, né? Joãozinho tem lutado aí contra vários atletas aí de várias equipes aí de grandes nomes, mas tem se consagrado campeão, tem tido bons resultados. A gente tenta não se intimidar com nada disso, a gente trabalha sempre um bom respeito, né, admiração pelo trabalho, mas também a gente passa a acreditar no nosso trabalho, saber que todo mundo é capaz, se tiver ali tudo certinho, com a mente certa, com os treinamentos certos, não tem como dar errado. E se der errado, a gente trabalha para fazer dar certo, né, mestre? Nunca dá errado para quem faz até dar certo, né? Isso aí. E isso que tu falou, cara, de lutar com grandes equipes, é uma coisa que a gente que vem de equipes menores sente muito isso. A galera falando às vezes, pô, não sou campeão porque não tô treinando lá com os caras tal, da equipe tal e com nível tal. Mas uma coisa que eu vi uma vez do professor Júlio César, né, técnico, professor e técnico do grande Rodolfo Vieira, uma galera da GF tinha aí. Ele assim, cara, o campeão nasce feito. O Rodolfo ia ser campeão em qualquer lugar que ele treinasse, né? O Joãozinho ia ser campeão em qualquer lugar que ele treinasse. Campeão, ele é campeão independente de onde ele tá. Então dá sim para construir grandes campeões na sua escola, em locais pequenos, ou tu acha que precisa ter esse suporte, uma escola grande, uma equipe grande? Qual a tua visão sobre isso? Mestre, eu acredito que dá sim, né? Hoje, nosso próprio trabalho, a gente fez chegar muito longe. Eu comecei a competir e treinar, eu tinha 19 anos, então já era uma idade um pouquinho mais avançada. Essa idade eu já tinha que estar voando baixo ali na preta. E, claro, trabalhei bastante e pude chegar a alguns resultados. Já o meu filho, com 15 anos, né? Ele já tem ultrapassado esses meus objetivos e com os treinos nossos, né? Com a repetição, com a disciplina. Até fui no seminário do Luciano Berge, até tem um curso dele aqui com a BJJ Protec, curso muito bom até mesmo. E lá no curso, no seminário dele, ele falou algo que eu achei bem interessante. O melhor parceiro de treino é aquele parceiro que está ali treinando contigo, né? Que saiu de casa, né? Pôs ali seu compromisso a vir treinar. A gente pensa em vários outros, mas é aquele ali que é o melhor. Por quê? É ele que tá ali contigo. A gente pensa em vários outros, mas vai saber se vai, né, tá lá. Então isso daí, né, treino com o Joãozinho, com o Cota, né, os parceiros nossos aí de treino, consegue sim chegar a ser campeão europeu, campeão brasileiro e ter bons resultados sim. Eu acho que essa questão de ir para grandes equipes, né, ir para fora é bom para ter uma experiência, conhecer. Até mesmo agora nós estivemos lá fora no europeu, ficamos 2 semanas, pudemos ir em outras academias. E a gente vê que o trabalho é o mesmo, né? A forma didática ali, a forma de conduzir a aula é o mesmo que a gente aprendeu contigo, vem aprendendo aí, fazendo na nossa academia, na nossa equipe. E, João, o que tu almeja pro teu futuro? Hoje tu tá construindo uma carreira de atleta, mas tu pensa não, pode deixar assim também, tranquilo. Tu pensa em seguir uma carreira dentro do jiu-jitsu, ser professor, dar aula, ou tu já pensa em faculdade, alguma coisa fora? Como é que é Sim, mas teus planos? quando eu acabar meus estudos, eu vou querer fazer uma faculdade ali. O senhor me incentivou, sempre me incentiva, de educação física, mas online ali, e seguindo o jiu-jitsu.
sempre online, né, cara? É online, ligeiro, né? né? Tem. Porque senão, né? Isso. É, Não, nem quero. Tá. Aí vou querer seguir no jiu-jitsu, ali pelos meus 35 anos, lutando de adulto, né? E depois partir pra ser professor, até arbitrar alguns eventos. Mas é isso. Vou querer ser campeão mundial, adulto, faixa preta, campeão pan-americano, europeu, tudo isso. Conquistar esse Super Grand Slam aí. E é isso. Esse é o meu objetivo. Até. Super Grande Slam, então tem um foco da DCC Ah, também, tem, então. tem. Ah, Até falei pro meu pai esse ano que eu vou querer lutar mais no Gui. Tô querendo focar mais no Gui também. É isso. legal. Pô, Sim. show de bola. Pessoal, a gente está chegando próximo aí ao final da nossa resenha aqui. Primeiro quadro que a gente está gravando do BJJ Protect Convida, dos convidados especiais aqui. E antes da gente finalizar, vou deixar um tempo livre aí. Pastor e João, quiser deixar algum recado, pedir pro João, já que tá com o microfone, quiser deixar algum recado final pra galera, alguma mensagem, alguma coisa que tu queira falar, fica à vontade. Pode começar tudo. Pessoal, eu queria aconselhar todos, né, que pudessem treinar jiu-jitsu, né? Dar uma oportunidade assim para o jiu-jitsu, conhecer o jiu-jitsu. Jiu-jitsu mudou a minha vida completamente. Hoje eu tenho né, a liberdade de estar com meu filho no tatame, com a minha noiva no tatame, a minha filha no tatame, trocar essa energia que a gente troca dentro de um treino, lutas, né, que muitas vezes é até mais difícil de nós termos esse contato no nosso dia a dia, e que o jiu-jitsu, se você der essa oportunidade, ele pode também mudar a sua vida, né, trazer uma qualidade de vida. Hoje eu me preocupo com o meu sono, hoje eu me preocupo, né, com a minha alimentação, se está certo a questão, né, da quantidade de água diária. Então, todos esses recursos que eu tenho para mim para trazer um melhor resultado no jiu-jitsu. E de contrapartida é a qualidade de vida. Eu consigo ter uma testosterona melhor, né? Um Fala que é equilíbrio. natural, né, cara? Que é reposição, né? Eu vou abrir um canal, né? Como chegar a 1.100 de texto natural, galera. Mas é isso aí, você do dia a dia, né? Trabalhar ali a questão de luta, né? De superação, né? Acreditar que as coisas podem dar certo, né? Mesmo quando o cara leva aquele aperto, aquele sufoco, você, né? Bota lá a cabeça para pensar, não, o que eu posso fazer diferente? O cara começa a achar caminhos para resolver, né? Tendo ali o problema, ao invés de ficar ali se lamentando, se entristecendo, o cara começa a achar soluções, né? Então, isso tanto dentro do tatame quanto para a vida lá fora. Então, se você tem a ideia de treinar jiu-jitsu no começo, eu falo treinar jiu-jitsu no começo porque se você quiser a gente pode encaminhar você à competição também, que eu acho uma linha incrível também, tá? Dê essa oportunidade, faça isso, que a sua vida também vai ter boas mudanças aí. Hoje tem um menino que ele treinou, até mesmo a Morcard que a gente estávamos falando lá no início, eu recebi essa turma do Mestre Jean em 2014, se eu não me engano, 2013 talvez, sendo lá na arena, depois a gente voltou. E naquele período de tempo tinha um menino que ele tinha síndrome de pânico, né? Tinha bastante problemas mentais, assim. E eu lembro até dessa nossa logística de buscar o João, eu passei a buscar ele também em casa, porque os pais não poderiam trazer, e eu vi mudanças na vida dele, né? Vi que os próprios pais dele vieram, agradeceram a nós. Então, jiu-jitsu, além de uma arte marcial, além de você aprender a se defender, além de você se exercitar, ele consegue mudar também o seu pensamento, a sua mente. Às vezes você está um pouco triste, até mesmo depressivo, né? Você ir ali fazer aquela resenha, trocar aquela energia, você vai ver, vai ter um astral totalmente diferente. Academia, tudo é ótimo, futebolzinho é ótimo, mas o jiu-jitsu é melhor, né, galera? Boa. Porra, fechou muito bem. Joãozinho. E aí, galera, vou falar aqui que da constância dos treinos, né? Que a gente tem que ter sempre constância. E desde lá de quando eu tinha uns 4 anos, desde que comecei a treinar, eu nunca parei. Acho que eu parei um mesinho ali que eu tinha quebrado meu dedo, mas só isso. E isso daí fez muita importância para quem eu sou hoje, né? Nunca quis parar, sempre falei pro meu pai, sempre quis treinar, sempre quis
fazer as coisas ali na academia. E até hoje a gente tá aí competindo. E é isso, a constância tem que ser sempre frequente, assim. E é isso. Valeu, galera. Pessoal, eu vou caminhando aqui pro encerramento do quadro. Antes eu queria falar também, falar algo que é importante, é especial para mim, né? A gente fala muito de legado e eu vejo hoje, o sonho de todo professor é construir um campeão mundial faixa preta, ou, né, um grande slam, e ter esse retorno, né? Mas, cara, tem muitos campeões aí que ninguém nem sabe quem é o professor, ou que construiu sozinho, ou que construiu isso depois já trocou de equipe, virou as costas, e não vejo esse como o maior legado, né? Eu, ao longo da minha trajetória, também sempre tive esse sonho, tenho ainda, e quero chegar lá, mas hoje eu vejo que o maior legado que eu construí é história como essa aqui, de um cara que começou comigo na faixa branca. Eu acompanhei o quanto isso foi importante na tua vida ali. Quando o Joãozinho veio, a gente já tava junto, não junto namorando, né? Ele já treinava junto. E eu acompanhei desde o processo do Joãozinho que nasceu, né? Depois da tua segunda filha e de vocês crescendo, se desenvolvendo junto. E hoje, às vezes, eu publico, falo do João como meu neto, as pessoas acham que é meu neto mesmo. Mas é o carinho que eu tenho, né, de ter feito isso. Teve um tempo que eu achei que não dava para eu viver do jiu-jitsu. Hoje eu vivo do jiu-jitsu. Várias outras famílias, como a do pastor, que seguiram ali, hoje vivem do jiu-jitsu também. Vendo o Joãozinho seguir essa carreira, os dois alcançando um patamar alto dentro do nível de competição. E queria aproveitar para dizer para vocês que eu tenho muito orgulho desse legado, de vocês fazerem parte dessa trajetória comigo. Muito obrigado, tá? Obrigado, Por estar mestrão. sempre caminhando aí do nosso lado, tá bom? Valeu, galera. Pessoal, brigadão, espero que tenham gostado desse quadro. A gente vai estar sempre convidando pessoas para vir participar. Se tem alguém que você indica, gostaria que tivesse aqui, marca aí embaixo pra gente, que a gente vai estar convidando diversas pessoas e trazendo sempre conteúdo, informação e essa visão diferente, né, de não só de resultado, mas de quem é a pessoa, quem ela é na essência. Beleza, galera? Muito obrigado, pessoal.